A nossa série é de Páscoa. Eu vou falar, eu particularmente amo fazer série de Páscoa. Eu fico lá maquinando, pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser, que eu gosto dessas coisas sequenciais, né? Vocês sabem, pregação expositiva, então eu gosto de um tema que faça, e estou lá pensando, e lendo, e pesquisando, e olhando o que outras igrejas estão fazendo e tal, o chamado benchmarking, né? Você dá aquela olhada no mercado e tal, e de repente, orando, e de repente, pum, me veio a ideia, testemunhas da ressurreição. Nós vamos falar das pessoas que tiveram contato direto, como diz, contato imediato de primeiro grau com Jesus Cristo ressurreto. A primeira coisa que nós vamos falar é que a ressurreição, e eu vou repetir isso aqui, a ressurreição, tem muito crente que trata a ressurreição como se a ressurreição fosse um mito. Tem um teólogo muito importante, um alemão do século XIX, chamado Schleiermacher. Ele dizia que o importante é a experiência religiosa no coração da pessoa. Então, não importa se a ressurreição foi um fato real ou não. O importante é o efeito que a ressurreição produz no seu coração. Dessa linha de pensamento de Schleiermacher, vem de Paul Tillich e um monte de outros teólogos, vem a chamada teologia liberal. Que é isso, não importa se foi verdade ou não. Não importa se Jesus existiu ou não. Não importa se Deus existe ou não. O que importa é o que isso produz no seu e no meu coração. É a experiência religiosa. E aí você já entendeu que você abriu uma brechinha desse tamanho, você descamba para todas as outras coisas. Não tem limite mais. O que é real, o que não é real. O que é fato, o que não é. O que é mito, o que não é. Ou seja, nós cristãos nos agarramos no credo apostólico, feito lá no 3º século, abraçado pela igreja. Eu falei aqui semana passada, né, terminei o Sermão do Monte dizendo, o fundamento da igreja não é a minha vida e a sua vida, o que eu acho, o que você acha, o teu Instagram e o meu Instagram. O fundamento da igreja vamos falar de novo, são as leis, os profetas e os apóstolos, o ensino dos apóstolos. E o que os apóstolos efetivamente decretaram, ensinaram, e a igreja reforçou no chamado credo apostólico, porque está de acordo com o credo dos apóstolos, e é abraçado pela igreja católica universal, ou seja, é abraçado por todas as igrejas cristãs do mundo, a ortodoxa, a católica romana, a protestante evangélica, é que Cristo Jesus verdadeiramente ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Isso não foi uma invenção. Isso é um fato histórico que aconteceu na história. Teve dia, mês e ano. Teve horário. Que verdadeiramente é um relato fidedigno que está no Evangelho. Porque, meus irmãos, se a ressurreição... O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vamos para casa assistir a final do Campeonato Paulista. A gente está brincando de igreja. Eu sei que deve ter um corintiano ali desesperado, tá ali ligado. Dá o celular aqui, Tiago. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a gente está brincando de ser igreja. Porque a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental de todo o evangelho e de tudo aquilo que nós vivemos como igreja. O grande teólogo anglicano, bispo N.T. Wright, ele diz que a ressurreição de Cristo é o início da nova criação. Cristo inaugurou a nova criação. A noite começou a terminar quando Cristo ressuscitou, e ela vai terminar de acabar quando Cristo voltar e completar o plano da redenção. Mas a gente já experimenta a nova criação, a gente já sente o cheiro, a gente já sente o sabor, a gente já vê relances da nova criação, porque Cristo ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, a gente pode já viver a antecipação da nova criação. Eu e você já temos um novo coração. Eu e você já temos vislumbres da glória eterna. Eu e você já antecipamos aquilo que nós aguardamos. Até o dia de Jesus, que a gente aí sim vai ter um corpo novo, como o de Cristo, e vamos viver plenamente a realidade da nova criação. Então a nossa série chama Testemunhas da Ressurreição. Quem viu o Cristo vivo? E aí tem Maria Madalena, que é o nosso tema hoje, os discípulos no cenáculo, Tomé, que é uma parte bem específica, que todo mundo sabe o que sobrou para Tomé na história, né? Que foi o que duvidou, o incrédulo,
os discípulos no caminho de Emaús e, por último, os dois apóstolos mais importantes da história da igreja, Pedro e Paulo. E nós vamos falar um pouco sobre essa. E o dia de Paulo vai ser o dia do nosso musical de Páscoa. Então já se prepare também, que é o nosso musical de Páscoa falando sobre Paulo. Chama A Mensagem da Cruz. E a gente vai terminar falando de Paulo. E hoje é o tema de Maria Madalena. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, lá no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 11 a 18. João, capítulo 20, dos versículos 11 a 18. Eu vou ler do 10, tá? Na NVI está dentro da mesma perícope. Os discípulos voltaram para casa. Isso aqui é muito significativo. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa mestre. Na verdade, Rabone, aqui só uma palavra, né? Significa quase um Rolando Lero, querido mestre, amado mestre, é uma coisa mais íntima. Mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e então contou-lhes o que ele lhes dissera. Esse texto é tão rico e tão maravilhoso, e tem tantas coisas que o Senhor Jesus nos dê graça para meditarmos nele nessa tarde, nesse início de noite. Primeira coisa, a ressurreição de Jesus é um evento histórico, porque se você quisesse dar credibilidade a um texto tão importante, para algo tão importante quanto o ápice da sua história, você jamais colocaria o ápice da sua história e toda a credibilidade dela no primeiro século na boca de mulheres. Se qualquer pessoa estivesse inventando uma história e falasse, vamos inventar e vamos dar bastante autoridade para ela, esse autor, no primeiro século, nunca colocaria mulheres na história envolvidas, em primeira mão. Porque no primeiro século, eu sei que as mulheres estão aqui se coçando, o relato das mulheres não tinha validade. A palavra de uma mulher não tinha validade. A primeira prova que nós temos que o relato da ressurreição é verdadeiro, é que ele conta exatamente o que aconteceu, porque tem coisas na história aqui, e aí você pode falar, mas tem diferenças nos evangelhos sinóticos. Tem mesmo. Tem um que a pedra já rolou, tem um que a pedra estava de outro jeito, tem um que tem um anjo, tem outro que tem 2 anjos. E aí são questões que a gente conversa e pode conversar depois. Do ponto de vista do autor, da lembrança do autor, no Evangelho de Marcos foi Pedro que contou, Lucas ouviu de várias pessoas, de várias testemunhas, João tem um outro enfoque, Mateus tem um outro enfoque. Mas o cerne do relato é o mesmo. Os pontos importantes do relato são os mesmos. E tem coisa aqui que se eu e você também estivéssemos inventando, a gente tiraria da história. Tem um vai e vem que não é necessário. Um foi para cá, depois voltou, depois foi não sei quem. A gente dava uma arrumada na história. Paulo chega a dizer em determinado momento das suas cartas, que ele viu a Jesus, o Cristo que 500 pessoas, 500 irmãos também viram depois. Paulo sabe o número, tem centenas de pessoas vivas
que você pode ir lá perguntar e a pessoa vai te falar: olha, eu vi com esses olhos. Ele ressuscitou, porque Jesus futuramente aparece para um monte de gente. Ou seja, o relato do Evangelho se baseia em testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Não é que eles sumiram com o corpo, ninguém nunca mais viu e ninguém nunca mais soube. Tanto que 2000 anos depois, esses relatos estão preservados e nós estamos conversando sobre eles. Que tipo de relato tem tantos detalhes quanto a ressurreição de Cristo e quanto os evangelhos trazem, que subsistem por milhares de anos? Numa história que é contada, escrita, mas ela é contada oralmente, celebrada e recontada e lembrada na ceia. Alguns irmãos, durante muito, até hoje, mas durante séculos, a igreja celebrou a ceia todas as semanas. Isso foi mantendo viva essa tradição e essa verdade. Jesus Cristo ressuscitou. E Maria o viu. E é importante porque no ministério, eu acho tão bonito que seja uma mulher que tenha visto Jesus primeiro. Porque, primeiro, por toda a dificuldade histórica que nós sabemos que as mulheres enfrentam diante da sociedade. Todo o preconceito, toda a dúvida, toda a luta, todos os crimes envolvidos referentes à mulher. Mas é tão bonito ver que Cristo deu voz às mulheres. Cristo deu lugar às mulheres no seu ministério. Cristo amou as mulheres foram muito importantes no ministério de Cristo. Elas foram as que ficaram até o final. E elas foram as que estavam primeiro no túmulo. Os discípulos, homens, voltaram para casa. Os que já tinham dormido no Getsêmani, vamos aqui, eu sou homem, eu posso falar. Os que já tinham dormido no Getsêmani, os que abandonaram na hora da crucificação, os que vão olhar para ver o túmulo e falar: a gente está meio cansado, já está meio desgastado. Homem tem essas coisas. Vamos para casa, vamos descansar, depois a gente volta. As mulheres permaneceram. Maria permaneceu. Meus irmãos, de novo, a ressurreição de Jesus é um evento histórico, na história real, de verdade verdadeira, como diz as crianças. Verdade verdadeira, que muda a minha vida e muda a sua vida, e que deve fazer a diferença de como a gente enxerga todas as outras coisas. E é bonito porque o relato tem algumas coisas muito lindas e poéticas. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, e aqui diz que ele ressuscitou entre dois anjos. Tinha um onde estava a sua cabeça e outro onde estavam os seus pés. O Cristo crucificado foi colocado vergonhosamente no meio de dois ladrões. E o Cristo ressurreto, agora em glória, é acompanhado de dois anjos. Que aí perguntam para Maria, quase como se ela tivesse dando bobeira, né? O que você está procurando? Sabe quando tem uma notícia bombástica que todo mundo já sabe e você não sabe? E tá todo mundo, e você fica assim: mas o que aconteceu? O que está acontecendo? Você não entende, que nem o John Travolta naquele meme, né, que fica no aeroporto assim com a jaqueta, que fica para lá e fica para cá, e fica para lá e fica para cá, e você não sabe muito bem o que está acontecendo. O anjo meio que fala para Maria assim: você não está acompanhando o Twitter, você não sabe o que aconteceu? Quem que você está procurando? E aí Maria estava com outra coisa na cabeça, porque um está falando uma coisa, o outro está falando outra coisa. Um sabe que ele ressuscitou, ela não sabe. E aí ela fala assim: eu estou procurando o corpo do meu Senhor. Porque na ideia de Maria, ela pensou o seguinte: tem tanta gente disputando essa história de Jesus, que eu vou pegar o corpo e vou esconder, para não fazerem mal com o corpo de Jesus. Para não fazerem mal com o corpo do meu Senhor. Aí ele fala assim, né? Aí ela volta, ela se vira e ela vê o próprio Cristo em pé. Ah, essa cena aqui é de arrepiar qualquer um. É que a gente lê sem imaginar, sem pensar. Olha a dramaticidade do relato. Ela está falando com um anjo, e ela pergunta, e de repente ela olha para trás e vê alguém parado. E quando ela vê alguém parado de costas, ela supõe, nos conta João, provavelmente ela contou para ele depois, que era o jardineiro. E cá entre nós, ela não estava de toda errada. Adão, no primeiro jardim do Éden, era um jardineiro de primeira classe. Ele e Eva foram colocados como jardineiros para cuidar daquele jardim, para cuidar dos animais e cuidar da criação.
E eles falharam. Paulo, em Romanos capítulo 5, diz que Jesus não é como o primeiro Adão, ele é o segundo Adão. E aonde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão obedeceu. E aonde o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida. Jesus, como diz aquele meme antigo, quando nem YouTube existia, o jardineiro é Jesus. Jesus é o jardineiro eu juro que eu não penso nessas coisas antes lá em casa. Vem na hora. Se eu pensasse, eu nunca falaria essas porcaria aqui. Jesus é o jardineiro, meus irmãos, da nova criação, do novo mundo, do novo de Deus. Ele agora é o Adão que cultiva, que é o grande sacerdote, como o primeiro Adão era o sacerdote no jardim do Éden. Agora Jesus é o jardineiro / sacerdote, que governa a nova criação, que poda a nova criação, que cultiva a nova criação, que cultiva o novo mundo, até que esse novo mundo se torne plenamente realidade, e ele seja colocado como Senhor de tudo no meio de todos. Jesus é o jardineiro da nova criação, do novo de Deus. Só que Maria Madalena, sem saber disso, ela achava que fosse um jardineiro comum. E ela olha para ele e fala: o senhor viu aonde colocaram? Se o senhor viu, se foi o senhor, me conta que eu quero levar o corpo dele. E aqui tem uma coisa linda, porque ela não reconhece Jesus. E aí a grande pergunta que fica para nós é: por que ela não reconheceu Jesus? Cá entre nós, não é a primeira pessoa que Maria viu que ressuscitou. Ela também já tinha visto o irmão de Marta e da outra Maria, que era Lázaro. Só que Jesus não ressuscitou do mesmo jeito que Lázaro ressuscitou. Porque Lázaro ressuscitou da tumba na mesma forma que ele morreu. Do mesmo jeito que ele morreu, ele ressuscitou. Ou seja, na mesma categoria de humanidade. Jesus não. Jesus, quando ressuscita, ele já ressuscita glorificado. Ele ressuscita não mais com o corpo da primeira criação, mas ele ressuscita com o corpo da segunda criação. E aí você me pergunta, que tipo de corpo é esse? E eu te falo, não sei. A gente tem algumas pistas. Ao longo dos relatos dos evangelhos, do Cristo ressurreto, ele comeu. Ele atravessou parede. Aí você fala, mas peraí, como é que come? Atravessa a parede? Ele falava para os discípulos, toquem em mim. Aqui ele fala para Maria uma coisa, depois nós vamos chegar aí. Mas ele pedia para os discípulos tocarem, ou seja, ele tinha fisicalidade. Essa semana a gente estava falando lá em casa sobre essas experiências de quase morte, né? Meu tio, a gente tem um tio que lê um livro de um pastor muito sério, americano, que ele aborda vários relatos da chamada experiência de quase morte. Ele entrevistou centenas de pessoas que tiveram experiências de quase morte. E ele busca ver o que tem de igual nesses relatos, o que pode ter de verdadeiro e muitas coisas interessantes. Mas a gente começou a conversar e a discussão era: pô, que idade que a gente vai ter no céu glorificado? Aí a Andressa falou: esse dia eu estava lendo que uma pessoa falou que a gente vai ter todo mundo aparência de 33 anos, que foi a aparência de Jesus, a idade de Jesus quando ele morreu e ressuscitou. Eu falei: então você vai estar igual você está, porque a Andressa tem 33, vai fazer 34. Eu falei: então você já está no ponto, né? E a gente começou a conversar sobre isso. O fato é que o corpo glorificado tem muitas perguntas que a gente não sabe. Uma criança que nem nasceu, que morreu e foi para a glória, como é que corpo que ela vai ter? Uma pessoa idosa que estava com o corpo totalmente mutilado, transformado ou destruído pela idade, como é que vai estar na glória? A gente não sabe essas respostas, a gente especula, a gente conversa. É até engraçado conversar essas coisas, se a gente não leva essas coisas muito a sério. Mas o fato é que na nova criação, o nosso corpo é diferente. Ele é igual, mas ele também é diferente. E Maria olha para Jesus, aquele a quem ela tanto ama, não do jeito que as línguas maldosas dizem, a quem ela tem tanta devoção e adoração, e ela está tão desesperada, mas ela não reconhece que é Ele. Sabe por quê, meus irmãos? Há algo espiritual aqui. O Cristo ressurreto, nós precisamos de olhos espirituais e ouvidos espirituais para ver e para ouvir.
Para a gente enxergar o que o Cristo ressurreto fala, nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, nós precisamos que os nossos ouvidos sejam abertos. Não adianta querer entender o que o Cristo ressurreto fala com ouvidos naturais e olhos naturais, a gente não entende. Se quando Cristo não tinha morrido ainda, as pessoas já não entendiam o que ele estava falando. O Cristo ressurreto, eles nem reconheciam que era a mesma pessoa. Só com olhos espirituais e só com ouvidos espirituais. E aí vem a segunda coisa. A primeira coisa é que a ressurreição é histórica. O segundo ponto é que a ressurreição também é uma experiência individual. É nessa hora que Jesus olha para Maria e suavemente chama o nome dela e diz: Maria. Meus irmãos, eu não sei o que aconteceu quando ele falou esse nome, mas eu sei que na hora o ouvido espiritual dela se abriu, os olhos espirituais dela se abriram, e na hora que ela ouviu o nome dela, ela reconheceu que aquele era o Salvador que ela tanto amava. Um dia, eu e você ouvimos ele falando o nosso nome. Talvez a gente não tenha tido a experiência de Maria, de ouvir verdadeiramente ele falando nosso nome, mas dos céus, da glória, ele falou o nosso nome. E em algum momento da sua vida, da minha vida, da sua história e da minha história, os nossos olhos espirituais se abriram, os nossos ouvidos espirituais se abriram, e nós entendemos que aquele é o Cristo ressurreto, o verdadeiro Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Naquela hora a dúvida dela se foi numa palavra. Na pronúncia do seu nome, todo o medo dela se foi, toda a dúvida dela se foi, e de repente ela soube no seu coração, e vendo com seus olhos, ele está vivo. A ressurreição também precisa ser uma experiência pessoal. Do Cristo que ressuscitou na história, mas do Cristo que ressuscitou e junto me salvou, e junto me deu vida, e junto me deu esperança, e junto mudou a minha história. Eu era um antes dele, eu sou um depois dele, eu era um antes da sua ressurreição, e eu sou outro depois da sua ressurreição. Eu só quero conhecer o poder desse Cristo ressuscitado dentre os mortos. E ela devolve em toda a sua exclamação, adoração, perplexidade. Rabone. Ela está dizendo: meu mestre, meu Senhor, meu querido Senhor. Não tem como a gente experimentar a força da ressurreição de Cristo na nossa vida e a gente não devolver isso em adoração a Ele. Eu tenho muita dificuldade. Olha, faz 20 anos que eu trabalho com formação de líderes de louvor, dirigentes de culto, pastores, referentes à área de adoração. Já viajei de norte a sul do Brasil, pouco no norte, bastante no nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Todos os estados do Brasil. Já fui igreja pentecostal, apostólica, metodista, presbiteriana, ultra-reformada, congregacional, luterana, menonita. Eu já fui em tudo quanto é tipo de igreja. Já falei para 10 mil pessoas, para 5 mil, para 50, para 5. Eu respeito as diferenças denominacionais. Eu respeito gente que adora mais ferozmente, mais vividamente, e eu respeito gente que adora o Senhor mais quietinho no seu coração. Mas eu tenho muita dificuldade com quem é frio na sua expressão de adoração. Porque você pode ser tradicional e ser vivo e ser quente na sua adoração. Você pode ser extremamente do reteté e ser vazio na sua adoração. Mas quem foi alcançado por Cristo, quem foi transformado por Cristo, tem uma expressão genuína de adoração, de quebrantamento, de treme quando pensa no nome de Jesus, treme quando pensa na vida de Jesus, treme quando pensa na obra de Jesus e na pessoa de Jesus. Eu já contei aqui, eu tenho tive um professor no mestrado, eu até falei dele aqui semana passada, e ele dá aula de teologia há mais de 40 anos, e quando ele tem uma matéria que chama A Obra de Cristo, e ele começa a falar do que Cristo fez, ele começa a chorar na sala, e ele fala: meus irmãos,
Não há e nunca houve na história uma pessoa como Jesus. E aí você olha para a sala, tem um monte de pastor chorando na sala, só de falar do nome de Jesus e do que Cristo fez por nós. A gente precisa tremer por dentro, como Maria tremeu todas as vezes que a gente se reúne diante do Cristo ressurreto. O nosso coração tem que explodir como o coração de Maria explodiu todas as vezes que a gente pensa: Ele está vivo, Ele está vivo, Ele não morreu, Ele está vivo. A gente tem que se curvar em adoração como Maria, meu mestre. E é lindo, né? Porque no versículo 17, Jesus fala para ela: não me segure. E aqui é uma expressão difícil de explicar, porque em alguns momentos Jesus fala: põe as mãos em mim. E aí tem duas interpretações aqui. Tem uma interpretação que diz que Jesus ainda precisava ir aos céus e voltar. Mas essa é mais difícil de explicar, porque nenhum outro lugar fala sobre isso. É como se a ressurreição dele ainda não tivesse finalizada. Tem gente que defende isso. Outros entendem que Jesus está dizendo para ela: Maria, o nosso relacionamento agora vai ser diferente. Vocês não vão me ter mais aqui todo esse tempo a colocar a mão para a gente compartilhar, para a gente estar junto. Porque agora a comunhão que eu vou ter com vocês vai ser ainda maior. Vai ser ainda mais plena, mas vai ser através do Espírito Santo que eu vou mandar para vocês e que vai habitar dentro de vocês. Querendo dizer para ela agora: o meu relacionamento com vocês é um relacionamento diferente. Eu gosto mais dessa segunda interpretação. A primeira é mais, é mais legal, mas não tem tanta base bíblica, fica mais no pensamento. Cristo está dizendo: olha, a gente teve uma história até aqui, mas a partir de agora, como diz Roberto Carlos, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Nada mais na história foi igual. A igreja foi diferente, a história dos apóstolos foi diferente, a história do mundo foi diferente a partir da ressurreição de Jesus. E olha como já começa diferente. Todas as orações de Jesus e todas as falas de Jesus até aqui, ele fala: o meu Pai, porque o meu Pai, porque o meu Pai, porque o meu Pai. Em João 3,16, ele é o Filho unigênito do Pai. Aí agora ele fala assim: vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo: agora que eu ressuscitei, o Pai está compartilhado. O reino está compartilhado. O Pai não é só meu, o Pai é nosso. O reino não é só meu, o reino é nosso. Somos irmãos. Olha que coisa linda. Vá e diga aos meus irmãos. Ele já tinha chamado de amigo, ele já tinha chamado de servo, e agora ele chama de irmãos. Queridos, que privilégio nosso de sermos incluídos na família de Deus. Que privilégio nosso do próprio Cristo nos chamar de irmãos. Que privilégio nosso, Cristo compartilhar o Pai que era só dele, e agora transformar num Pai que é nosso. Do reino que era só dele, agora transformar num reino que é nosso. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos, na obra de Cristo nós somos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, nós fomos feitos por meio de Cristo, e nós somos co-herdeiros com Cristo. E a terceira coisa que eu quero dizer aqui, nesse texto, tão visceral, tão simples e tão tocante. E deixa eu falar uma coisa, esse texto é tão forte. Eu mostrei para o Nicolas essa semana um videozinho de uma gravação do Diante do Trono que eu participei há muitos anos atrás, eu ajudei a coordenar, foi uma loucura. Alguém teve uma brilhante ideia de falar: vamos colocar 3.000 crianças nesse espaço, mas os pais não entram, entram só as crianças, para uma gravação ao vivo, que demora 3, 4, 5 horas. E aí tinham 3.000 crianças que eu ajudei a colocar para dentro, e aí tinham 3.000 pais para o lado de fora, querendo as crianças depois. Eu falei: eu não sei quem é seu filho, porque a gente não colocou nenhum crachá, nenhum QR Code, nenhum nada, nenhuma criança. Você imagina que loucura, foi Deus que guardou e protegeu.
Em 2008 foi essa loucura. E aí eu estava lá na loucura e tal, e aí nessa gravação, gravaram músicas das crianças, dos Crianças Diante do Trono e do Diante do Trono em versão para criança. E aí eu mostrei para ele o vídeo da música Vitória na Cruz. E no terceiro dia, a pedra do... Todo mundo que é crente de verdade já viu uma coreografia dessa música em algum momento da sua vida. Sepulcro rolou. E aí o meu ex-colega de casa, Felipe Toller, ele para assim, e ele faz Jesus, e ele para de costas assim, e a Ana entra como se fosse Maria desesperada, e ela não está cantando essa música. O Nicolas nunca tinha visto isso na vida. E essa semana a gente começou a contar para ele sobre a morte de Jesus. E ele falou, machucaram Jesus, né, papai? Eu falei, machucaram? Por quê? Eu falei, ele não fez nada, filho. Mas colocaram ele na prisão. Aí ele até falou, igual José? Eu falei, igual José, filho. Já está fazendo teologia o menino, hein? Aí eu falei, igual José. E aí, quando ele viu, e ela procurando, na hora que ele vira, o Felipe vira, e a música fala, Rabone, o Nicolas falou assim, ela viu Jesus, ela viu Jesus. É muito forte isso, gente. Uma criança de nem 3 anos, na primeira vez que viu, ele percebeu a força dessa cena. E aí agora, todo dia ele fala, papai, eu quero ver a música do Jesus que vira para a moça. Mostra Jesus virando para a moça. Porque ele entendeu que a nós fala, Rabone, o meu Jesus ressuscitou. Isso tem que fazer a gente tremer por dentro. Isso tem que fazer a nossa carne tremer por dentro. O Rei da terra e do céu veio ao nosso resgate. E ele ressuscitou no nosso lugar. A terceira coisa da ressurreição é que a ressurreição é histórica. Ela é uma experiência pessoal. Mas ela também é um chamado apostólico universal. Eu e você somos chamados para sermos proclamadores da ressurreição. A gente não foi chamado para guardar a ressurreição para a gente só. Jesus, durante muito tempo, falou para os seus, não conte, não fale, não fala que fui eu, não fala que fui eu, não fala que fui eu. Mas quando Cristo ressurge, quando Ele ressuscita, quando Ele levanta dos mortos, a primeira coisa que Ele fala para Maria é, vai e conta para os seus irmãos. Conta para os nossos irmãos. Ele transforma aquela que foi testemunha da ressurreição, diz o N.T. Wright numa brilhante frase. Maria virou uma apóstola para os apóstolos. Maria foi uma anunciadora para aqueles que depois anunciariam o evangelho ao redor do mundo. Maria virou uma proclamadora, é a melhor palavra do Novo Testamento, proclamação. Ela proclamou a ressurreição. E o que nós estamos fazendo 2000 e tantos anos depois? A mesma coisa, proclamando ao mundo, Cristo ressuscitou. O evangelho todo se resume, Cristo ressuscitou. E Ele vai voltar. Mas o cerne é Cristo ressuscitou. E aí ela chega e numa palavra, numa frase, ela não se vê, ela fala, eu vi o Senhor. E aí você imagina, né? As perguntas, né? Viu no seu coração, viu na sua memória, viu na lembrança. Você está maluca, mulher, você tá pirando, você está louca. Eu vi o Senhor. E até hoje, na nossa proclamação, quando você fala, eu vou na igreja para ter um encontro com Jesus. Tem uma música do meu querido amigo e mestre Daniel Souza que diz, como é que é? Eu creio em Jesus, eu conversei com Ele hoje. Eu acho brilhante essa frase. A igreja inteira canta, eu creio em Jesus, eu conversei com Ele hoje. Aí você fala para as pessoas, eu oro, eu falo com Jesus, Ele fala comigo, eu ando, eu pergunto as coisas para Ele, a pessoa fala, você está maluco? O mundo de hoje quer crer que a gente é doido, que a gente não bate bem das ideias. E a gente, como Maria, está dizendo, eu vi o Senhor. Aí você e eu podemos dizer, mas a gente não viu. Não, a gente não viu. Jesus até orou por nós dizendo, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque é mais difícil não ver e crer. Mas ao mesmo tempo a gente vê, meus irmãos. E aí eu vou pedir para você olhar, olha aqui ao seu lado, olha nesse ambiente aqui. Nós estamos vendo um pouco do Cristo ressurreto. Quando a gente vê a igreja de Jesus.
quando a gente vê o corpo de Cristo, a manifestação do corpo de Cristo. A igreja local é uma manifestação, a igreja universal também, a igreja invisível, como um todo, é a grande manifestação real de que Cristo ressuscitou. Aí eu não sei explicar. Uma vez perguntaram para o Max Lucado assim, eu vou chamar o pessoal do louvor aqui, perguntaram para o Max Lucado assim, o senhor nunca teve dúvida? O senhor nunca duvidou de Jesus? Ele falou, pelo menos uma vez por mês. Aí a pessoa ficou chocada, né? O autor cristão mais vendido do mundo, pastor 50 e tantos anos. Aí a pessoa ficou chocada e falou, e o que o senhor faz quando o senhor fica com dúvida? Ele falou, às vezes eu tento pensar na teologia, às vezes eu tento escrever outras coisas, mas nada adianta. O que adianta é eu ir no culto, celebrar com meus irmãos, e de repente, no meio da adoração com a igreja, aquela dúvida simplesmente vai embora. Eu não sei explicar, se nem o Max Lucado sabe, muito menos eu. Mas quando a gente congrega, quando a gente experimenta da vida do corpo, quando a gente experimenta da comunhão dos santos, quando a gente partilha o pão, quando a gente vive junto o evangelho, a gente simplesmente sabe, no nosso coração, por testemunha do Espírito Santo de Deus, de que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E assim como Maria Madalena, eu e você não somos chamados para ficar aqui conversando com Cristo, abraçando e falando, conta pra gente, o que o senhor viu lá em cima? Ai, que lindo, e esse cabelo, e essas luzes, e tal, que legal, que bacana, e esse efeito na roupa. A gente acha super legal. Mas Jesus não dá tempo nem dela pensar em querer ficar conversando com ele. Ele fala, opa, não é tempo de me segurar ainda. Vai e proclama. Eu e você às vezes queremos ficar adorando, chorando, clamando aos pés de Jesus, com a Bíblia, com o coração, com tudo. E tudo que Jesus tem para dizer para mim e para você, isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas primeiramente, vão e proclamem. Falem pelo mundo que Cristo ressuscitou. Eu e você somos testemunhas vivas da proclamação de Jesus.